quando eu vou importar dados e coisa assim, eu já conecto a coletora no computador. Aqui na coletora, cuide, ó, tem Rhinolink, daqui tem a pasta export, tem dois arquivos aqui, eu vou até escolher dos mesmos. Pasta input, tem um arquivo, eu também escolhi o mesmo. Vamos lá então. Eu tenho o projeto aqui. Porém, o que é que acontece? O projeto do AutoCAD, ele tem muitos dados, né? No caso, se você importar um projeto desta maneira, não é o ideal. O ideal é você por meio de higienizar do projeto. Então vamos fazer disso também, é salvar como DXF. Eu gosto de salvar de uma versão mais antiga. Isso, no caso, com o tempo o Kai aprende isso. Às vezes envia um arquivo para um cliente, algo do tipo. Ele tem um AutoCAD mais antigo. Então eu sempre salvo como uma versão mais antiga. Ó, eu tenho aqui os dados, porém o que é que nos interessa? É os aspersores que nós precisamos locar, né? Então eu vou selecionar daqui aspersores, vou vir daqui nas camadas, vou desmarcar todas as camadas que não nos interessam. Ó, simplesmente faço isso aqui. Ele tava, acho que aspersores 2, ó, como camada ativa ainda, né? Daí agora o que eu vou fazer? Vou criar uma cópia dos dados. É uma dica importante. Nunca exclua ou modifique o seu projeto original, né? Pegue e crie uma cópia do mesmo. Zoom estendido. Venho aqui. Eu vou salvar. Nada de trabalho. Como eu disse, sempre salve uma versão antiga. Eu faço isso porque, dependendo do software, ele não aceita as últimas versões. Às vezes o cara precisa enviar do arquivo para alguém e essa pessoa tem um AutoCAD mais antigo, algo do tipo. Então, vou salvar como dados formato DXF. Eu tenho o arquivo aqui, agora eu venho aqui no Rhinolink, a pasta input, até vou mostrar de novo o caminho para você. Ó, daqui ó, Rhinolink, input. Eu vou ter que fechar do projeto, eu vou dar um não aqui, porque no caso, senão ele não deixa importar, né? Estando com os dados abertos. Importei para a coletora. Eu vou vir no Rhinolink aqui e vou importar os dados. Porém, preste atenção aqui. Tenha um cuidado que você precisa ter. Criar um projeto de locação. Porque isso, organização. Senão, se você pega aqui, por exemplo, importa os dados para o mesmo projeto, daqui a pouco você tem dados de diferente origem, acaba se perdendo e coisa e tal. Então, como eu disse, organização. Vindo aqui na coletora de dados, vou vir em gerenciar projetos, criar um novo, eu vou chamar daqui de locação, aspersores. Acho que eu já tinha feito um teste com esse nome. Vou dar de aspersores 1. Dê um OK. O fuso TM vai ser deste aqui. Dou um outro OK. Em seguida, eu venho aqui em levantamento, CAD, e eu vou importar os dados. No caso, só ele já vou aqui o CAD. Eu venho aqui em dados, daí venho em abrir. Venho, né, ó, Gotopolgan Storage Directory, pasta de instalação do software. Eu venho aqui em Input, seleciono o arquivo de interesse e dou um OK. Ele aceita arquivos DXF, também arquivos DWG.
Para locar o ponto, eu seleciono o ponto de interesse e venho aqui em locar. Professor Adenilson, como que eu tenho mais segurança? Como que eu sei que os dados eles estão no local certo? Dependendo da coletora de dados, vindo aqui em exportar dados, ela tem a opção KML, né? Fugiu do nome aqui. Como eu disse, ela tem a opção KML. No caso, o Rhinolink não tem, porém você pode exportar um arquivo DXF. Eu já estou com a opção DXF selecionada, venho em exportar e daí pego, né, exporto, por exemplo, para a pasta exportar. Daí exportei, daí aqui no Rhinolink eu venho em export, é este arquivo aqui. Qual que é a próxima etapa? Pegar e visualizar, né, sobre o Google Earth ou sobre um mapa. Tem várias maneiras de se fazer isso. Por exemplo, utilizando o Civil 3D, utilizando QGIS, você pode importar este arquivo e daí exportar um arquivo KML, visualizador do online, entre outras opções. Você é um especialista em geotecnologias. Eu não vou ensinar o padre a rezar da missa, né? Você deve utilizar o seu software, enfim. Como eu disse, você é um especialista. Então, desta maneira, você importou os dados, vai conseguir locar os mesmos. Você quer aprender de uma outra maneira, até mesmo para conhecer um pouco melhor o software. No caso, eu vou mostrar aqui, porém com uma ressalva. Eu fiz um teste ontem e tive um probleminha. Tá chovendo aqui, tá trovejando. Então vai ter algum barulho de trovejão também. Eu vou mostrar este outro procedimento e com isso você aprende um pouco mais, né? O que nós vamos fazer? Uma tabulação de dados. Envio daí, através da biblioteca de pontos, importar, né, os pontos para você ter aqui uma lista de pontos. Vamos lá então. Ó, desativei a câmera aqui para ser melhor de você ver a tela do computador. Vou abrir um arquivo qualquer daqui, no caso o arquivo, né, que nós importamos dos dados. Daí aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou extrair das coordenadas. Tem várias maneiras de se fazer disso, né, querida pessoa? Como eu disse, cada profissional tem o seu jeito de trabalhar. Eu utilizo o comando estação. Só vou dar um ESC aqui, fechado aqui na realidade. Agora é assim ele veio. Vou dar um zoom estendido aqui, só tá pesado o computador, né? Que é normal. É normal, quer dizer, eu não abri daqui. Não sei porque ele não apareceu os dados aqui. Na dúvida, vou dar um não aqui. Vou abrir deste mapa para balizamento. Daí o que é que eu vou fazer daqui? Eu vou copiar na dúvida os dados aqui, abrir uma nova janela e vou colar nas coordenadas originais um enter estendido. Daí eu tenho que salvar, porque senão não vai dar certo. A área de trabalho pode ser o desenho 2 mesmo. Depois eu vou excluir estes dados. Vou vir daqui, vou digitar estação dados. Vamos criar uma nova estação de dados. Avanço na área de trabalho. Vou deixar assim, porque depois eu vou excluir também. O que nos interessa é o arquivo final. Avanço de novo. E aqui eu vou desativar tudo que não interessa, né, querida pessoa. No caso, o que nos interessa são as coordenadas. Eu desativei, desmarquei tudo o resto. Avanço aqui. Vou desmarcar estas opções para ficar somente com as coordenadas. Vou avançar e vou definir do local de saída do arquivo do tipo TXT. Dados, vou colocar dados 1 aqui,
salvado, avançar e concluir aqui. Com isso, ele vai, né, pegar de cada arquivo. Dados 1, eu tenho um arquivo aqui com as coordenadas que eu extraí. Vamos abrir no Excel agora para fazer uma tabulaçãozinha. Para isso, eu vou substituir do separador decimal o ponto pela vírgula, que é o separador que o Excel utiliza. Ctrl A e Ctrl C para copiar. Venho aqui e crio uma nova planilha. Vou chamar de dados. Daí, vou pegar e colar daqui. Vou excluir da coordenada Z. Posso excluir desse aqui também. Vou inserir uma nova aqui. 1 e 2 aqui. A descrição, né, dos dados. Faço isso aqui. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou trocar da posição da latitude e da longitude, porque os softwares de coleta de dados utilizam a posição trocada do que é utilizado pelo AutoCAD, demais softwares de geoprocessamento. Eu posso fazer disso, é opcional. Agora, você salva neste arquivo. Pode salvar um arquivo CSV, um arquivo TXT. Vou salvar na área de trabalho, vou selecionar daqui, por exemplo, CSV separado por vírgulas. Só não tô achando aqui. Aqui, ó, tá. Me perdi daqui. CSV é separado por vírgulas, é uma opção, né? Eu não sei se ele deu certo, mas eu gosto de utilizar uma outra opção aqui. Vou até fechar daqui. Normalmente eu pego e faço uma tabulaçãozinha aqui no bloco de notas. Já vou salvar daqui na área de trabalho. Pode ser como dados 2. Daí eu vou substituir a vírgula pelo ponto, que é o separador, né, que os softwares de coleta de dados utilizam. O espaço pela vírgula. Com isso eu fiz a tabulação dos dados. Isso é o básico, né? Não tem como um analista de geoprocessamento não saber fazer uma tabulaçãozinha rápida. Eu tenho aqui só conferir se está tudo ok. Em seguida, eu venho aqui no Rhinolink, biblioteca de pontos, vou importar um novo, estes dados, né? Um novo arquivo. Daqui, ó, ele tem toda uma série de formatos, inclusive o oficial, que foi o formato que eu criei. Eu vou pegar daqui, vir em editar formato, vou criar um novo formato, que é para ensinar você como que se faz. Vou chamar de import, por exemplo, ou coloque qualquer nome, desde que você saiba o nome. Separador da vírgula. Agora eu vou informar, né, para que fique igual o nosso arquivo está. Do tipo TXT aqui. Daí quais dados? O nome, a latitude e a longitude, né? No caso, antes a longitude e depois a latitude, melhor dizendo. Dou um OK aqui e eu creio o import. Creio um template de importação de dados. Agora eu vou dar um OK aqui. Ó, preste atenção, eu estou utilizando o oficial, eu posso utilizar do import, né? Eu dou um OK, seleciono os dados aqui, o arquivo dados 2, dou um OK e ele importou os dados. Com isso, eu fiz a importação dos dados, eu tenho, né, os dados aqui. Enfim, faço seus testes. O que eu queria ensinar nesta aula, nessa segunda parte da aula, é como fazer uma tabulação de dados, como importar dados, criando um template de importação. Enfim, querida pessoa, como eu disse, você já aprendeu bastante, faça os seus testes aí,
Qualquer coisa, pegue e entre em contato.